existe uma força silenciosa que guia nossos encontros mais importantes. Às vezes, alguém entra em nossa vida e, mesmo quando tudo parece indicar o contrário, certos sinais persistem, como se o universo se recusasse a deixar aquele laço se romper. O coração sente, mas é a alma que reconhece. Nessas situações, surge uma dúvida profunda. Será que ele foi feito para mim? A resposta pode não estar apenas no que é visível, mas nos símbolos que se repetem, nas coincidências significativas e na sensação inexplicável de pertencimento. Este vídeo mergulha em sinais espirituais que persistem quando alguém realmente tem um papel essencial no nosso processo de transformação e crescimento. Através dos ensinamentos de Carl Jung, vamos explorar como a psique se manifesta para nos guiar ao reencontro com o outro e consigo mesmo. Comente abaixo. Confio nos sinais que minha alma reconhece. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu apoio. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Carl Jung nos ensina que a alma se comunica por símbolos, arquétipos e sincronicidades. Quando sentimos que alguém deveria estar em nossa vida, isso pode não ser apenas desejo ou fantasia, pode ser uma manifestação da psique profunda, tentando nos conduzir ao nosso processo de individuação, ou seja, a totalidade do ser. Segundo Jung, os encontros mais impactantes da vida não são aleatórios. Eles carregam significados que revelam conteúdos ocultos do inconsciente, como projeções da sombra, ou o espelhamento da nossa ânima, ou ânimos, as imagens inconscientes do feminino e do masculino dentro de nós. Quando alguém provoca emoções intensas, desafia nossas crenças ou nos revela partes esquecidas de quem somos, é sinal de que está tocando áreas profundas da nossa psique. A insistência de certos sinais, reencontros inesperados, sonhos com a pessoa, ou até coincidências que giram em torno dela, pode ser o inconsciente tentando trazer à consciência uma verdade que ainda não conseguimos elaborar racionalmente. A projeção, por exemplo, pode fazer com que enxerguemos no outro qualidades e falhas que, na verdade, são nossas. Já a integração da sombra nos leva a reconhecer essas partes esquecidas. Por isso, alguém que continua aparecendo em sua vida pode ser um mensageiro do seu próprio processo de cura e reconexão com a essência. Jung também falava da sincronicidade, eventos significativos que se conectam não por causa e efeito, mas por sentido. Esses sinais não surgem por acaso. Eles são convites do Self, o centro organizador da psique, para que avancemos no caminho da totalidade. Reconhecer esses sinais espirituais é, portanto, mais do que uma questão de destino amoroso. É um chamado para despertar. Quando alguém entra em nossa vida e provoca sentimentos intensos, sejam eles de encantamento ou desconforto, é comum acreditarmos que essa reação se deve exclusivamente à presença ou ao comportamento da outra pessoa. No entanto, segundo Carl Jung, muitos desses sentimentos são fruto da projeção, um mecanismo psíquico pelo qual atribuímos ao outro qualidades, desejos, medos e expectativas que, na verdade, pertencem a nós mesmos. A projeção não é apenas um erro de julgamento. É um fenômeno natural e necessário no caminho da individuação, pois revela aquilo que ainda não reconhecemos em nossa própria psique. Quando projetamos, estamos inconscientemente usando o outro como um espelho daquilo que ainda está em sombra dentro de nós. Em encontros significativos, essa projeção costuma ser mais intensa. Aquele homem que parece perfeito, que desperta uma familiaridade inexplicável ou que ativa emoções contraditórias, pode estar funcionando como um catalisador. Ele aciona aspectos adormecidos da nossa identidade, expondo tanto nossas carências quanto nossos potenciais ocultos. Esse movimento não é apenas psicológico, é também espiritual, pois nos convida à expansão da consciência. Jung alertava que a projeção é o primeiro passo para o reconhecimento do inconsciente e que somente ao percebermos que estamos projetando é que podemos começar a nos apropriar daquilo que colocamos no outro. No contexto espiritual, a repetição dos encontros com uma pessoa específica, seja por sonhos, pensamentos obsessivos,
encontros fortuitos ou lembranças recorrentes, pode ser um indicativo de que essa projeção carrega um conteúdo arquetípico. Ou seja, não se trata apenas de uma afinidade pessoal, mas de um chamado profundo da alma para que nos reconectemos com partes nossas que estavam esquecidas ou reprimidas. Muitas vezes, projetamos no outro o arquétipo do Salvador ou da metade perdida, acreditando que apenas ele pode nos completar. Esse desejo tem raízes na psique coletiva e se manifesta fortemente nas relações amorosas. No entanto, Jung nos adverte que ninguém pode realizar essa função por nós. A completude não vem do outro, mas do trabalho de reintegração dos opostos dentro de nós. Ainda assim, a presença do outro pode ser o gatilho necessário para iniciarmos esse processo. Assim, quando sentimos que ele foi feito para mim e percebemos sinais espirituais recorrentes, talvez o universo esteja nos mostrando que essa figura carrega mais do que afeto. Ela carrega símbolos da nossa própria jornada interior. A projeção não é um erro que precisa ser evitado, mas um estágio que precisa ser transcendido. É ela quem nos leva a idealizar, a desejar e a sofrer. Mas é também ela que aponta para onde devemos olhar. Quando essa pessoa específica continua aparecendo em nossos pensamentos e em sincronicidades do cotidiano, precisamos perguntar: o que estou vendo nela que pertence a mim? Que parte da minha essência está sendo espelhada nessa figura? O que minha alma está tentando me mostrar por meio dessa conexão? Com o tempo e o autoconhecimento, a projeção se dissolve e dá lugar a uma visão mais clara do outro e de nós mesmos. Percebemos então que ele não era o escolhido por causa de alguma missão romântica pré-estabelecida, mas porque desempenhou o papel exato de espelho, de guia involuntário, de evocador da alma. E ao reconhecer isso, passamos a agradecer pela experiência, independentemente do desfecho, pois entendemos que cada pessoa que desperta nossa profundidade está nos ajudando a nos tornarmos inteiros. Assim, os sinais espirituais que insistem em apontar para essa pessoa podem, na verdade, ser vozes da alma nos conduzindo ao nosso próprio centro. Quando a projeção é reconhecida e transformada em consciência, o relacionamento, seja com o outro ou consigo mesmo, se torna um instrumento de evolução. E aí sim, podemos dizer que esse encontro não foi por acaso. Ele foi uma resposta da vida ao nosso desejo mais profundo, sermos quem realmente somos. Em certos momentos da vida, começamos a perceber que o acaso parece se organizar com uma inteligência silenciosa. Pensamos em alguém e ela envia uma mensagem. Escutamos uma música que expressa exatamente o que estamos sentindo por uma pessoa específica. Encontramos repetidamente símbolos, nomes, datas ou situações que nos remetem a ela. Esses eventos, que desafiam a lógica convencional e parecem demasiadamente precisos para serem coincidências, são o que Carl Jung chamou de sincronicidades. A sincronicidade é uma manifestação do inconsciente coletivo, que atua como um campo simbólico, onde o mundo interno e externo se encontram. Para Jung, esses eventos sincronísticos revelam que existe uma conexão entre nossa psique e o cosmos, uma espécie de conversa secreta entre a alma e o universo. Quando você sente que ele foi feito para mim, e os sinais espirituais não param de surgir ao redor dessa conexão, não é apenas seu desejo falando. Pode ser o universo respondendo ao movimento interno da sua alma. Esses sinais não vêm para confirmar ilusões, mas para despertar consciência. Uma sincronicidade significativa costuma ocorrer quando estamos em momentos de transição, abertura ou sofrimento, períodos em que a alma está mais receptiva à revelação. E muitas vezes é por meio de outra pessoa que essas revelações vêm. Por isso, se determinada figura continua a se fazer presente através de acontecimentos incomuns, é sinal de que ela representa algo muito além do literal. Jung acreditava que a sincronicidade é a linguagem do self, o centro regulador e unificador da psique. É como se o self organizasse os acontecimentos externos para refletir o nosso mundo interno, permitindo que verdades ocultas emergissem de maneira simbólica. Quando duas pessoas estão espiritualmente ligadas, essa linguagem simbólica se intensifica,
o universo começa a agir como espelho da alma, e o tempo linear parece ceder lugar a um tempo mais profundo, onde tudo tem sentido. Você começa a notar que os encontros com ele não são aleatórios, que certas palavras, lugares e situações se repetem com uma precisão inquietante. E mais do que isso, você sente no corpo, nos sonhos, na intuição. Essa percepção não é fruto da mente lógica, mas da consciência simbólica, aquela que compreende o mundo por meio de imagens e sentimentos, a mesma linguagem do inconsciente. E o mais importante, esses sinais não vêm para satisfazer o ego, mas para guiá-lo ao encontro do seu centro. Ignorar uma sincronicidade é como ignorar um chamado do destino. No entanto, seguir cegamente cada coincidência como se fosse uma confirmação de um final feliz também é perigoso. A sabedoria está em acolher o símbolo, não em se apegar à forma. O outro pode de fato estar espiritualmente ligado a você, mas isso não significa que o papel dele seja permanecer. Às vezes, a presença dele é o que ativa em você o movimento necessário para crescer, curar ou se transformar. Outras vezes, a própria insistência dos sinais aponta para uma jornada conjunta, onde ambos serão espelhos, mestres e aprendizes. O que importa é a escuta interior, a capacidade de perceber que esses sinais não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a sua alma que projeta sentido no mundo e o mundo responde. Portanto, ao observar essas sincronicidades, pergunte-se: o que essa repetição está tentando me mostrar? Qual parte de mim está sendo chamada à luz? E mais ainda, estou disposto a atravessar essa experiência com consciência, sem me prender ao desejo de controle ou resultado? Quando os sinais espirituais persistem, não é apenas uma questão de destino romântico. É o self utilizando a linguagem do universo para despertar você. A outra pessoa pode ser a chave, mas a porta sempre será você mesmo. A verdadeira sincronicidade não promete o outro. Ela revela o caminho de volta à sua própria essência. Toda relação verdadeira é, inevitavelmente, um confronto com a própria sombra. Carl Jung definiu a sombra como a parte inconsciente da psique que abriga tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou desconhecemos em nós mesmos. Nossos medos, impulsos, traumas, vulnerabilidades e também potenciais não reconhecidos. Quando alguém entra em nossa vida e desperta reações emocionais intensas, sejam de atração ou rejeição, encantamento ou frustração, há grandes chances de que esteja ativando precisamente esses conteúdos sombrios. É por isso que, muitas vezes, a pessoa pela qual sentimos uma ligação profunda também é aquela que mais nos incomoda, nos desafia ou nos desestabiliza. Esse tipo de vínculo não é um erro ou uma punição. Pelo contrário, é um chamado profundo para a transformação. A alma reconhece no outro um espelho, mas esse reflexo não mostra apenas o que é bonito ou desejável. Ele mostra o que está oculto. Quando os sinais espirituais continuam a surgir em torno de uma pessoa específica, mesmo após afastamentos, conflitos ou rompimentos, pode ser que o inconsciente esteja sinalizando que ali existe um campo fértil de trabalho interior. É como se o self, que dirige o processo de individuação, estivesse nos convidando a olhar com coragem para o que evitamos ver. A verdadeira intimidade não começa no encantamento. Ela começa quando somos capazes de ver e aceitar o que é sombrio, em nós e no outro. Essa aceitação não é passiva nem romântica. Ela exige honestidade, presença e disposição para atravessar as camadas mais profundas da psique. Muitas vezes, projetamos nossa sombra no outro e o culpamos por emoções que são, na verdade, nossas. Sentimentos como ciúme, controle, rejeição e medo do abandono são expressões de feridas antigas, que vêm à tona para serem curadas. E, curiosamente, é justamente aquele que mais nos perturba emocionalmente quem pode estar nos oferecendo a oportunidade de integrar essas feridas. Jung afirmava que só é possível amar verdadeiramente quando a sombra foi reconhecida e acolhida. Antes disso, o amor se mistura com carência, com idealização, com expectativas irreais. Quando você sente que essa pessoa específica toca algo que nenhuma outra tocou,
E quando, mesmo após o tempo e a distância, ela continua retornando nos seus pensamentos, sonhos ou coincidências significativas, isso pode ser um indício de que a relação com ela abriu uma porta psíquica que ainda não foi fechada. Não porque ela precise ser reatada, mas porque o trabalho iniciado ali ainda não foi concluído. O outro, nesse contexto, se torna um canal da sombra, mas também um veículo de cura. O que dói na presença dele revela o que precisa ser transformado em você. E o que encanta também pode mostrar o que você ainda não teve coragem de reconhecer como potência própria. A insistência dos sinais espirituais não precisa ser interpretada como uma garantia de que ele é a pessoa certa. Pode ser um lembrete simbólico de que ele trouxe à tona aquilo que você precisava enfrentar para se tornar quem realmente é. Essa jornada é, acima de tudo, um processo de reconciliação consigo mesmo. A partir do momento em que você aceita a sombra, ou seja, aceita suas inseguranças, contradições, desejos ocultos e fragilidades, você se torna mais inteiro. E quanto mais inteiro, mais capaz de amar com presença, liberdade e autenticidade. Nessa condição, a intimidade deixa de ser dependência e se torna encontro. Um espaço onde duas almas caminham lado a lado, não para se completarem, mas para se reconhecerem. O verdadeiro despertar espiritual dentro de um relacionamento começa quando olhamos para o outro e, ao invés de exigir respostas, buscamos espelhos. Quando diante de um conflito, em vez de apontar o erro alheio, perguntamos: o que isso está me revelando sobre mim? Aquele que provoca essas reflexões, que toca suas feridas mais profundas, mas também suas possibilidades mais elevadas, pode não ser o final da jornada, mas foi, sem dúvida, o seu portal de entrada. Assim, os sinais espirituais que te cercam quando pensa nele, talvez estejam dizendo: ainda há trabalho a ser feito. E esse trabalho é interno, silencioso, corajoso. A verdadeira intimidade não é encontrar alguém que te poupe da dor, mas alguém que, ao te provocar, te ajude a libertar-se dela. Há encontros que não seguem a lógica do tempo ou da razão. Eles surgem como um choque de realidade e mistério, nos desestruturam, nos movem, nos obrigam a abandonar certezas e a reconsiderar tudo aquilo que achávamos que sabíamos sobre amor, destino e identidade. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, esses encontros não ocorrem por mero acaso, mas como movimentos organizados pelo Self, o centro da totalidade psíquica que regula o processo de individuação. O Self-Aid como uma força profunda, quase arquetípica, que nos conduz através de crises e revelações rumo à inteireza, e frequentemente utiliza o outro como veículo para isso. Quando você sente que uma pessoa tem um papel marcante na sua vida e percebe que os sinais espirituais relacionados a ela não cessam, mesmo com o tempo, a distância ou a ausência de explicações lógicas, o que está em jogo pode não ser apenas o vínculo com ela, mas o propósito mais profundo desse encontro. Jung dizia que o Self se comunica por meio de símbolos, e poucos símbolos são tão poderosos quanto a figura de um outro ser humano que nos obriga a crescer. O outro, nesse contexto, funciona como um portal. Através dele, somos conduzidos a partes da nossa psique que estavam adormecidas. Ele pode representar aquilo que precisamos ativar em nós: coragem, liberdade, sensibilidade, autonomia, amor próprio. Pode também personificar desafios que precisamos superar: medo do abandono, dependência emocional, baixa autoestima. E, em muitos casos, é uma combinação paradoxal de tudo isso. Não porque ele é perfeito para nós, mas porque sua presença nos obriga a acessar aquilo que somos, mesmo sem sabermos. A ideia de que ele foi feito para você deve ser compreendida não no sentido literal ou romântico, mas simbólico e transformador. O Self utiliza encontros significativos para nos conduzir ao que precisa emergir. Se essa pessoa ainda ressoa em você, se há sinais recorrentes, se você sente que ainda há algo a compreender mesmo sem respostas claras, é possível que o encontro tenha desencadeado um processo de individuação que ainda está em curso. E nesse processo, o outro pode ser tanto a faísca quanto o espelho. Jung escreveu que somente aquele que olha para dentro desperta. Isso significa
que não basta que o outro entre na sua vida. É preciso que você interprete esse evento como um chamado interno. Muitas vezes, o sentido do encontro não está em estar junto, mas em se tornar inteiro. Ao invés de perguntar, por que ele? Talvez a pergunta mais sábia seja, o que em mim foi chamado à vida por meio dele? A resposta pode revelar feridas antigas, talentos esquecidos, vocações negligenciadas, ou até uma nova visão sobre o seu próprio caminho de alma. Os sinais espirituais, quando persistem, atuam como lembretes de que esse trabalho ainda não terminou. Não se trata de insistir em uma relação, mas de permanecer disponível à revelação que ela proporcionou. Talvez aquele encontro tenha mostrado que você precisa aprender a amar com liberdade, ou que é preciso soltar o controle, ou ainda, que você deve confiar mais na intuição do que nas garantias externas. Cada experiência com o outro é também um convite do Self para reconfigurar a forma como nos relacionamos conosco. Mais do que destino romântico, esse tipo de ligação profunda é um instrumento de alquimia psíquica. Você entra em contato com o outro, mas quem se transforma é você. A dor que surge, a alegria inesperada, a confusão, os sinais inexplicáveis. Tudo isso faz parte de um campo de aprendizado sutil, onde a alma está em movimento. O outro, mesmo sem saber, participa desse processo como agente simbólico da sua jornada interior. E por mais que você deseje respostas imediatas ou finais felizes definidos, a proposta do Self não é conforto, é expansão. Ele te leva para onde você resistia a ir. E às vezes, é exatamente por meio dessa pessoa que você encontra a direção que há tanto buscava. Não porque ela vai caminhar com você até o fim, mas porque ela apontou a porta que você precisava atravessar. Por isso, quando os sinais espirituais continuam surgindo em torno de alguém, ouça com o coração. Talvez o universo não esteja dizendo que essa pessoa é a escolhida, mas sim que o que você viveu com ela foi o que sua alma precisava para despertar. Há encontros que mudam tudo, não porque duram para sempre, mas porque tocam a alma onde nenhuma outra experiência tocou. Quando os sinais espirituais persistem ao redor de uma pessoa, é essencial entender que esses sinais não estão apenas apontando para o outro, mas para você mesmo. Cada projeção, cada sincronicidade, cada desafio com a sombra e cada emoção despertada revelam algo fundamental sobre sua jornada interior. O Self, como guia silencioso da psique, usa essas conexões para chamar você de volta à sua totalidade. O outro é espelho, mensageiro, símbolo, nunca fim em si mesmo. A verdadeira resposta não está em saber se ele foi feito para você, mas em reconhecer o que ele despertou em você. E se houver algo verdadeiro, profundo e transformador nessa experiência, ela já cumpriu sua função, revelar quem você realmente é. Se esse vídeo tocou algo em sua alma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também está em busca de compreensão e cura. Assista agora o próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue sua jornada de autoconhecimento. Afinal, todo encontro significativo é um convite à transformação, e você está exatamente onde precisa estar.